Boa noite, meus amigos. Acabei de ver agora há pouco uma decisão do ministro Cássio Nunes, do STF, em que ele autoriza que as igrejas possam abrir suas portas com até 25% de seus fiéis. A decisão do ministro é absolutamente esdrúxula, completamente ilegal, completamente ilegítima. A associação de juristas evangélicos, a júri, não tem nenhuma legitimidade para entrar com ação direta de inconstitucionalidade. Esse é o primeiro ponto crucial. Ele teria que ter arquivado o processo imediatamente, porque aquela associação não tem capacidade para exercer aquele tipo de ação que está especificado na lei. Quem são os que podem entrar com aquele tipo de ação, ou seja, ação direta de inconstitucionalidade? O ministro, mais uma vez, errou feio. Mais uma vez, demonstra sua absoluta incapacidade para ser ministro da Suprema Corte Brasileira. O segundo ponto é que essa questão já foi decidida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, que determinou que as prefeituras têm sim autonomia para tomar medidas no combate à pandemia do Covid. Então, ao decidir monocraticamente contra uma decisão do Pleno do STF, o ministro demonstra absoluto analfabetismo jurídico e institucional. Não pode prosperar. O terceiro ponto que eu acho ainda mais grave é que o artigo 5º da Constituição, ele inicia dizendo que entre os direitos dos cidadãos está o direito à vida. O direito à liberdade religiosa é um direito reflexo, indireto. O que é importante, e é o primeiro direito que o artigo 5º se manifesta, é o direito à vida. Todos nós temos o direito à vida. E tudo aquilo que possa ser feito, ou que sendo feito, pode provocar a perda da vida de alguém, esse outro direito não pode existir. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito triste nesse país. Nós estamos vendo pessoas que não têm a menor capacidade de exercendo funções importantes. Nós temos um presidente da República que não tem capacidade intelectual para ser presidente da República. Ele não tem nem mesmo capacidade emocional para dirigir um país da grandeza do Brasil. Agora nós temos um ministro indicado por ele do Supremo que é analfabeto jurídico. Ele não consegue entender as leis. O item 8º desse mesmo artigo 5º, que é um item subsidiário, diz claramente que a liberdade religiosa é garantida desde que ela não vá ofender a outros direitos fundamentais do cidadão. Não está, as decisões que são tomadas não estão contra a fé de ninguém. São decisões sanitárias. A aglomeração provoca o aumento da pandemia, consequentemente, aumento do colapso hospitalar, consequentemente, o aumento das mortes. E tudo aquilo que pode levar à morte ofende o direito à vida, que em primeiro ponto estabelece o artigo 5º da Constituição. Isso jamais pode permanecer. Ele criou um conflito entre uma decisão do Pleno do Tribunal com uma decisão monocrática. Isso não existe dentro da Suprema Corte. Com toda certeza, isso será derrubado. Correto está o prefeito de Belo Horizonte, que já declarou que não vai obedecer essa decisão, porque ela é esdrúxula, ela é ilegal, ela é ilegítima, ela é absurda. Eu quero dizer a vocês que têm suas fés, fique em casa, meu filho. Ajoelhe na sua casa, no seu quarto, no canto qualquer da sua casa e ore. Peça as bênçãos de Deus para você. Silenciosamente na sua casa, você não tem necessidade de ir à igreja. Eu sei por que os pastores querem que vocês vão à igreja. É ouvir o metal. É o dinheiro.
Eles querem passar sacolinha, eles querem cobrar o dízimo, eles estão no desespero por dinheiro. É só isso. Não é nenhuma religiosidade, não. Porque se eles fossem religiosos, a primeira coisa que eles faziam era te aconselhar a ficar em casa. É lógico que eu tenho visto alguns pastores fazendo cultos online e dizendo para que as pessoas fiquem na igreja, alguns padres, alguns outros religiosos. Mas tem uma turma aí que não é cristã. São seitas judaicas, nós não adoramos o judaísmo, nós não seguimos o judaísmo, nós somos cristãos. Nós seguimos os pensamentos de Jesus, aqueles pensamentos que estão expressos nos 4 evangelhos. É aquilo ali que nós cristãos seguimos. Nós não seguimos o judaísmo. Aliás, é bom que vocês saibam que a religião judaica, o judaísmo, não aceita Jesus nem como profeta, quanto mais como filho de Deus. Para eles, Jesus não significa nada, absolutamente nada. Então eu queria pedir a todos vocês, não vão para as igrejas, não busque a morte, porque na hora que você estiver doente, sem UTI, sem leito clínico, eu te garanto que esses pastores não vão lá. Eles não vão lá se contaminar, eles vão ter medo, eles têm medo. Eles não vão se incomodar com você. Talvez se incomode depois com a tua herança. Se você tiver alguns bens, sim, eles vão querer 10%. Depois eles vão atrás de sua família. Então, meus amigos, eu quero deixar aqui o meu alerta. Não saiam para essas igrejas para morrer depois. Não faça isso com você, com sua família, com sua vida. O direito à vida é o primeiro ponto que o artigo 5º da Constituição estabelece. O Código Penal, nos seus artigos 267, 268, 269, pune com cadeia aquelas pessoas que provocam a expansão de pandemia. A Coreia do Sul prendeu e está processando um pastor de uma igreja evangélica que manteve a igreja aberta em plena pandemia e foi considerada aquela igreja o maior foco da transmissão do Covid na Coreia. O país teve altos índices no início por causa dessa igreja. Eles fecharam essa igreja, eles prenderam esse pastor, que está hoje respondendo a processo criminal, penal, pelo crime que ele cometeu. Meus amigos, põe uma coisa na cabeça de vocês. Siga os evangelhos, não sigam esses pastores. A Bíblia diz assim, que Deus falou: faça a tua parte que eu te ajudarei. Façamos a nossa parte, ficando em casa, que Deus vai ajudar todos nós. Agora, se você for para a igreja, você não está fazendo a sua parte. E com certeza Deus não vai te ajudar. Põe isso na sua cabeça. É preciso que façamos a nossa parte. E no meio dessa pandemia, a nossa parte é ficar em casa. Precisamos orar? Precisamos pedir as bênçãos de Deus? Sim. Mas o façamos em casa. Se as igrejas estão preocupadas em dar o conforto a seus fiéis, faça seus cultos online. Nós estamos tendo aula online, cursos online, eu sou advogado, estou fazendo audiências online. Por que é que um pastor não pode fazer seu culto online? Eu sei por quê. Não dá para passar a sacolinha, não dá para te cobrar o dízimo, então ele não quer isso. Ele te quer lá dentro da igreja para te pressionar. Vocês têm uma escolha. Vocês têm o livre-arbítrio. Façam o que vocês quiserem. Mas quando estiver no leito com Covid, perto de morrer, lembre-se que Deus diz, faça a tua parte. E se você não fez sua parte, o problema é seu e Deus não vai te ajudar. Ao ministro Cássio Nunes eu falo, vai para a escola, ministro, vai estudar, para de passar vergonha na gente que é operador do direito. Isso é uma vergonha, um ministro do Supremo dar uma decisão dessa. Isso é um absurdo. Volta a estudar, ministro. Pede para sair daí. Você não tem capacidade. Já não basta um presidente da República incompetente e irresponsável, sem cultura, sem inteligência, fazendo esse país, essa bagaceira toda que nós estamos vivendo. Agora são obrigados também a ver um ministro do Supremo fazer a mesma coisa? Não, meus amigos, está tudo errado. Nós não podemos concordar com isso.
Para finalizar, eu digo a todos aqueles que são evangélicos, que são cristãos de verdade, que seguem os 4 evangelhos. Faça a tua parte, fique em casa, ore da sua casa. Não precisa de você ir à igreja. Não precisa de você correr risco e colocar em risco a sua família. Não seja idiota. Uma boa noite a todos vocês.